No dia em que meu filho completava 40 anos, Ricardo me soltou essa. O presente mais incrível que eu poderia ganhar seria você sumir do mapa. Aí minha existência ficaria bem mais leve. Meu mundo desabou e uma faísca acendeu lá no fundo de mim. Não demorou muito e eu me evaporei por completo da rotina dele. Só que o que eu abandonei em cima da mesa deixou o cara em pânico total. Mas antes de prosseguir com isso, dá uma olhada se você já se inscreveu no canal e deixa nos comentários de que canto do mundo você está vendo esse vídeo. A gente curte demais descobrir o alcance das nossas relatos. Era o aniversário de 40 primaveras do meu Ricardo. Levantei com o sol, empolgada para pegá-lo de surpresa com o bolo que ele amava desde pivete, aquele de chocolate recheado de nozes e calda de caramelo por cima. Saiu caro, beirando os R$ 1.000 na padaria chique da região, mas para o meu herdeiro único, nenhum centavo era exagero. Botei o pé na mansão dele, que eu mesma banquei, parte com uma injeção de 1,5 milhão há 5 anos, equilibrando o bolo e uma lembrancinha. Meu peito batia leve, mesmo com as pontadas nas costas que me atormentavam depois de tantos anos no comando da enfermagem no hospital da cidade. Quando Ricardo escancarou a porta, o que veio não foi o abraço que eu sonhava. Pelo contrário, a cara dele se fechou num ranço mal encoberto. Ora, é você, resmungou, espiando o pulso. Não contava com sua chegada nessa hora. Aniversário feliz, meu menino, respondi, forçando um tom para disfarçar o gelo dele. Trouxe o bolo que você adora e um mimo simples. Ele bufou fundo como se eu fosse uma chatice monumental e me franqueou a entrada sem um pingo de gratidão. A casa brilhava de limpa, do jeito habitual, com aquela mobília clean que a esposa dele, Amanda, pirava e que eu, no fundo, achava gélida ao extremo. Dá pra gente bater um papo? Pediu, apontando para o sofá da sala. A voz dele me arrepiou por dentro. Eu reconhecia aquele timbre. Era igualzinho ao que ele usava na infância, antes de admitir uma bagunça. Eu me acomodei, enquanto ele ficava plantado, fitando o vidro que avistava a piscina. O mutismo entre a gente pesava como chumbo. Mãe, ele iniciou por fim, sem desviar o olhar para mim. Tenho refletido bastante esses tempos sobre o nosso laço. Que laço é esse, filho? Você, suas idas e vindas sem parar, os telefonemas diários, sua sombra na minha trajetória. Um aperto subiu pela minha goela. Não tô pegando! Ricardo se girou para mim, enfim, com aqueles olhos iguais aos do pai, agora duros e estratégicos. Vou ao ponto, mãe. Você pairando o tempo todo tá asfixiando o meu lar. Amanda vive tensa com suas chegadas. As crianças se agitam toda vez que você vai embora. E eu? Eu clamo por um ar fresco. O bolo que eu segurava virou um fardo insuportável. As velhinhas, ainda apagadas, zombavam da festinha prometida. Eu passo aqui só uma vez por semana, balbuciei, tentando captar onde pisei na bola. E liga todo santo dia. Bombardeia de mensagens, surge no trampo com marmita bem na hora das agendas lotadas. É exaustivo, mãe. Forcei o bolo na garganta que inchava. Eu só busco um lugar na sua história, Ricardo. Você e os netos são meu mundo inteiro, desde que o pai se foi. E é aí que tá o buzilis. A entonação dele subiu, me fazendo murchar. Você me botou no pedestal do seu cosmos. E isso é patológico, não faz bem para ninguém. As lágrimas turvaram meus olhos. Ricardo, me diz onde eu falhei. Ele alisou os fios em irritação. Sabe o que seria o mimo de aniversário perfeito vindo de você, mãe? Neguei com a cabeça, agarrada àquele bolo absurdamente oneroso, que agora soava como uma ironia amarga. Você evaporar da minha órbita. O tempo congelou. Foi como um soco no estômago. Não, pior. Um disparo bem no peito. O quê? Arrisquei voz sumida. Deu para ouvir?
Minha rotina ficaria mais fluida, alegre e serena sem você no meio. Ele cuspiu com um gelo que me dilacerou. Na real, em certos momentos, acho que seria ideal se você... Calou, mas o olhar terminou. Ideal se eu não existisse mais. Meu único rebento, por quem eu abrira mão de tudo, juventude, uma velhice sossegada, aspirações, ansiava pela minha finitude como mimo natalício. Ergui-me muda, pernas bambas a ponto de duvidar se andaria. Deixei o bolo na mesinha, velas tombadas pelo tremor das mãos. Feliz aniversário, Ricardo! Era o máximo que saiu antes de bater em retirada pela porta, largando não só aquela morada impessoal, mas a essência de mãe que eu carregara por 40 anos. O que Ricardo ignorava era que ali uma força nova brotara em mim, gélida, astuta e resoluta, hibernada por 67 anos. E essa versão fresca tramava algo que reviraria nosso destino para sempre. Retornei ao meu AP num torpor, sem nem registrar o trajeto ao volante. Cheguei lá e me instalei em minha humilde residência nos subúrbios, um contraste gritante com a luxuosa casa do meu filho. Afundei no sofá desgastado, aquele mesmo onde ninava Ricardo ainda de colo, onde contava lendas para ele à noite e onde derramei lágrimas de pura alegria ao ouvi-lo me chamar de mãe pela primeira vez. As paredes pareciam me apertar, sufocando-me. Toda imagem emoldurada, cada relíquia, cada item exposto narrava o peso dos meus esforços por ele. Um esforço que, ao invés de ser apreciado, ele via como um jugo intolerável. As lágrimas transbordaram sem freio. Solucei até secar as fontes, até os olhos queimarem e a voz falhar de tanto gritar por dentro. Quando o choro cessou, não foi alívio que veio, mas uma lucidez gélida e inexorável que a eclipsou. Agarrei meu bloco de anotações financeiras e pus-me a somar. Ao longo de 40 anos, destinei cada real, cada pinga de esforço, cada instante da existência a Ricardo. A graduação em medicina, no valor de R$750 mil, quitada por completo com o produto da alienação da residência que recebi em herança dos meus genitores. A cerimônia de casamento opulenta de R$300 mil, custeada por mim, ao vender as joias ancestrais. O adiantamento para a mansão de 5 milhões que retirei da totalidade da minha pensão. 5 anos atrás, com o nascimento dos gêmeos, quem arcou com o enxoval de R$50 mil? Eu mesma. Quando Ricardo teve a licença médica suspensa por descuido no ano anterior, quem cobriu as despesas por 6 meses? Eu, esvaziando R$120 mil reservados para uma eventual operação no quadril, que me aguardava no horizonte próximo. No fim das contas, ultrapassamos os R$3 milhões despejados na aventura dele. E tudo isso para escutar que o anseio mais profundo era me apagar de sua existência. Naquela noite, o sono me evadiu. Permaneci desperta, fitando o forro, revivendo cada instante conjunto, cada gesto de afeto, cada declaração de amor. Mãe, que escapara de sua boca. Fora tudo ilusão? Ou eu moldara um herdeiro tão centrado em si que ignorava o mundo além de suas demandas? Por volta das 3 da madrugada, uma virada se operou em mim. O luto deu lugar a uma fúria nova, a um furor, a nítida percepção de que fora explorada, ludibriada e atirada fora como lixo inútil. Meu filho ansiava pelo meu sumiço, pois talvez fosse o momento de conceder-lhe precisamente isso. Ao amanhecer, despertei com uma nitidez de espírito que há tempos me escapava. Sem mais pranto, sem mais turbulência, só uma estratégia afiada e uma resolução férrea para resgatar meu valor próprio. Tomei um banho revigorante, enverguei minhas vestes mais elegantes, não as rotineiras das visitas a Ricardo, mas as reservadas para eventos memoráveis que nunca se materializavam, e parti com um objetivo claro. Destino inicial: a agência bancária onde mantínhamos uma conta compartilhada para imprevistos familiares.
aquela que eu nutria todo mês, com perto da metade da minha aposentadoria, amealhando 250 mil ao longo do tempo. Bom dia, senhora Helena, saudou o gerente Sr. Teixeira, que me tratava desde eras. Em que posso servi-la agora? Desejo cancelar a conta conjunta número 4.366, declarei com um sorriso que ele tomou por cortesia, mas que na essência era retaliação pura. A senhora está convicta? Esse saldo é substancial, absolutamente convicta. Transfira tudo para a minha conta individual. Observar aqueles 250 mil reais regressarem ao meu domínio pessoal provocou uma gratificação que eu não experimentava em décadas. Tratava-se apenas da largada. Segunda escala: o setor de financiamentos habitacionais. Na aquisição daquela mansão por Ricardo, não só forneci o sinal inicial, como também endossei o empréstimo. Caso o pagamento falhasse, o ônus recairia sobre mim, mas isso igualmente me conferia prerrogativas sobre o imóvel. Como avalista, a senhora pode pleitear o bem se julgar que os mutuários não honrarão o débito, esclareceu a atendente após examinar os papéis. E quais passos eu tomaria para invocar essa prerrogativa? Indaguei, enquanto uma serenidade inusitada me tomava. A senhora precisaria provar risco de calote ou atrasos relevantes. Um sorriso brotou em mim ao recordar um pormenor vital que Ricardo revelara na derradeira troca antes do fiasco da festa de aniversário. Ele enfrentava uma ação judicial de um antigo paciente e corria o risco de perder a licença médica de forma definitiva. Creio que possuo justamente o necessário, repliquei, guardando duplicatas de todos os arquivos na minha maleta. Meu terceiro destino foi o consultório do meu jurista, Dr. Marcos, um septuagenário que fora companheiro do meu esposo extinto. Ele dominava minha saga familiar e atestara meus devotamentos a Ricardo por gerações. Helena, saudou-me com efusividade. O que a conduz ao meu espaço? Raro vê-la nessas bandas. Eu entrei no escritório de Marcos e disse com o coração apertado: Advogado, preciso da sua assistência em um assunto crucial. Sentei-me do outro lado da sua mesa e declarei que desejava alterar por completo o meu testamento, exigir meus direitos como herdeira da residência de Ricardo e acionar judicialmente meu filho por danos patrimoniais e maus tratos psicológicos a idoso. Seus olhos se arregalaram de espanto, mas ele me deixou falar sem interromper, enquanto eu desabafava cada detalhe doloroso, cada gesto de desdém, a indiferença gélida com que o meu próprio filho quase ansiara pela minha partida no dia do seu aniversário. Ao concluir, vi os olhos de Marcos marejados. Helena, lamento profundamente o que você está enfrentando. Admito que jamais imaginei Ricardo capaz de tal atitude após tudo o que você sacrificou por ele. Nem eu, Sam, suspirei. Mas minha escolha está tomada. Quero reaver cada centavo que investi nele durante todos esses anos e sumir da existência dele, tal como ele ansiava. Isso é viável, confirmou Marcos rabiscando notas. Mas você tem plena convicção de prosseguir com tamanha radicalidade? Absolutamente convicta, retruquei, com uma firmeza que me pegou de surpresa. Meu filho afirmou que a existência dele seria mais simples sem a minha presença. Pois bem, vou me ausentar, mas antes farei com que ele compreenda o peso de existir sem o meu apoio e sem os esforços que dediquei à vida dele. Ao deixar o consultório de Marcos, a noite já caía. Percorri as vias da minha cidade, me sentindo revigorada, como se emergisse de um torpor prolongado. Por 4 décadas, eu me devotei inteiramente a Ricardo. Renunciei aos meus anseios e aspirações para prover tudo o que ele almejava, mas isso acabou. Regressei ao meu apartamento e servi-me de uma taça de vinho, hábito que eu havia abandonado há tempos. Celebrar a mim mesma era uma novidade total, mas transmitia uma liberdade avassaladora.
Apanhei o celular e liguei para um contato que guardava há meses, sem nunca ter tido coragem de discar. Tratava-se de uma firma de viagens focada em opções de moradia no estrangeiro para pensionistas. Boa noite, sou Helena Campos, anunciei ao telefone. Vi o anúncio de vocês sobre residências em Portugal. Podem me fornecer todos os detalhes? Com certeza, senhora Campos. Portugal atrai muitos dos nossos associados. Oferecemos opções variadas, de períodos curtos a assentamentos definitivos. Qual orientação a senhora busca? Tudo, afirmei sem vacilar. Desejo conhecer cada aspecto de como uma mulher de 67 anos pode recomeçar em Portugal. Desliguei e me postei à janela, contemplando a urbe onde passei toda a minha existência. Logo, isso viraria só uma lembrança distante. Meu filho havia solicitado o meu sumiço como dádiva de aniversário, e eu ia atender ao pedido de forma inesquecível. O que Ricardo ignorava era que esse anseio dele se transformaria no tormento mais cruel. Nas semanas subsequentes, pus em prática o meu esquema com precisão cirúrgica. A cada alvorecer, uma fusão de sofrimento e resolução me propeliria para a frente. Parecia que eu havia saído de um letargo eterno, no qual existia só para satisfazer o meu filho. E agora, enfim, vivia em prol de mim. Na quarta, o telefone vibrou. Ricardo ligava. Por um instante, meu pulso disparou, na esperança de que ele tivesse mudado de ideia. Talvez se desculpasse pelas ofensas graves que proferira. Como eu continuava iludida, mãe? Ele ironizou com aquela entonação remota que adotara recentemente. Preciso de um favor seu. Sem saudação ou indagação sobre meu bem-estar, ele foi direto, tratando-me como uma secretária particular. O que requer? Indaguei, intrigada para testar os limites da sua ousadia. Os gêmeos têm uma exibição escolar na sexta, e Amanda e eu marcamos um encontro vital com investidores potenciais para a clínica. Pode ficar com eles nessa data? A contradição era saborosa. Aquele que ansiara pelo meu adeus agora me convocava para zelar pelos netos, como se o incidente fosse irrelevante, como se eu fosse uma utilidade onipresente. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Impossível, declarei com simplicidade. O quê? Como assim? Rebateu ele, genuinamente atônito. Claramente não estava habituado a um não da minha parte. Tenho compromissos. Inventei com um esgar invisível para ele. Que compromissos seriam esses? Questionou, num tom superior que me feriu no íntimo. Como se, aos 67, eu não merecesse uma rotina independente. Compromissos que não te dizem respeito, respondi serena. Contrate uma cuidadora. Mas, mãe, é difícil achar alguém em cima da hora. E desde quando você exige pagamento para vigiar os seus netos? Ali surgia a chantagem afetiva que ele manejava contra mim há anos, mas dessa vez não surtiria efeito. Desde que você declarou que o melhor presente seria o meu desaparecimento, rebati friamente. Se deseja me excluir da sua rotina, eu começo já. Um silêncio prolongado pairou na linha. Por fim, Ricardo emitiu uma gargalhada irônica. Ele retrucou. Sério mesmo? Vai me punir como se eu fosse um moleque? Imaginei que após uns dias, toda essa confusão teria se dissipado. Não se trata de confusão, Ricardo. Trata-se de honrar o que você pediu. Você desejava que eu sumisse, e é exatamente isso que farei. Perfeito, respondeu ele irritado. Se prefere agir de forma tão imatura, isso é problema seu, mas não volte implorando depois, quando se sentir isolada. Desligou sem ao menos um adeus. Ideal. Cada conversa só reforçava que minha escolha era a mais acertada. Aquela tarde, retornei ao banco, agora para realizar algo que jamais imaginei. Retirar a maior parte dos meus fundos de poupança em espécie. Foram 200 mil reais, que enfiei em um envelope e travei no meu cofre individual, recursos essenciais para a coexistência que eu começaria em Portugal.
Além disso, contatei a agência de viagens e validei minha partida. Um voo rumo a Lisboa na terça-feira seguinte, com a possibilidade de prolongar a permanência por tempo indeterminado. O valor inicial saiu por R$ 30.000, que desembolsoei sem hesitar. Representou o gasto mais elevado e, ao mesmo tempo, o mais astuto que eu havia assumido em anos. Na manhã de quinta-feira, uma visita surpresa me pegou de surpresa. Tratava-se da minha vizinha Luía, uma senhora de 65 anos que ocupava o apartamento vizinho e com quem eu cultivara uma amizade ao longo dos últimos anos. Helena, ela comentou, acomodada na minha sala, com uma taça de café na mão. Você está com um ar diferente esses dias. Rolou algo? Luía havia presenciado, em silêncio, todos os meus esforços por Ricardo. Ela me vira adiar compromissos com ela para voar em seu socorro sempre que meu filho clamava por ajuda. Observara as compras de alimentos refinados que eu levava para ele, enquanto me contentava com refeições prontas para cortar custos. Compartilhei com ela cada pedaço sofrido do que se passara no aniversário de Ricardo, além de todos os arranjos que eu tramava. Meu Deus, Helena, sussurrou Luía, os olhos marejados. Não dá para crer que Ricardo soltasse palavras tão duras contra você, depois de tanto que você se doou por ele. O pior é que ele falou isso como se fosse algo rotineiro, expliquei. Como se eu fosse um estorvo na existência dele que precisasse ser removido de cena. E você de fato vai embora para Portugal? Indagou Luía, apertando minhas mãos. Sim, afirmei com convicção. Já adquiri a passagem. Parto na terça. Saiba que conto com meu respaldo integral, hein? O que Ricardo cometeu contra você é inaceitável. Tem mais um favor a pedir, confiei em tom baixo. Preciso do seu auxílio em algo crucial. Detalhei meu esquema por inteiro. Como eu pretendia que Ricardo pensasse que eu havia sumido de verdade, ao menos temporariamente? Luía atuaria como minha aliada, a que toparia com o apartamento vazio e a missiva de adeus. Genial, Helena! Exclamou ela, um brilho malicioso no olhar. Aquele rapaz sem gratidão por fim vai captar o peso de te perder. Posso contar com você? Sem dúvida. Na realidade, creio que isso é o que ele merece para se tocar. Naquela noite, dediquei-me à redação da mensagem mais vital da minha trajetória. A que Ricardo acharia sobre sua escrivaninha e que inverteria seu mundo para sempre. Revisei e ajustei cada frase, garantindo que ecoasse precisamente o que eu almejava expressar. Querido Ricardo, iniciava o texto. Você solicitou, como presente de aniversário, que eu me evaporasse da sua rotina e resolvi atender ao seu anseio. Ao ler estas linhas, eu já estarei distante, inaugurando a jornada que merecia há tempos, em lugar de renunciar a tudo por sua causa. Prossegui por horas, registrando cada real que eu havia investido nele, toda a renúncia que eu abraçara, toda a chance que eu desperdiçara por estar perpetuamente ao seu dispor. Contudo, não era um texto rancoroso, mas sim revelador. Meu objetivo era que ele captasse com exatidão o que desperdiçara. Anexos a esta nota, achará todos os papéis jurídicos que rubriquei nesta semana, prossegui. A alteração no testamento, o rompimento do seu seguro-saúde que eu arcava, o aviso de que, na qualidade de avalista da sua prestação imobiliária, optei por invocar minhas prerrogativas diante da sua precária situação econômica e o fim de quaisquer auxílios pecuniários que fluíam de mim para você. Era um documento de 15 páginas, que esmiuçava com precisão cada alteração que abalaria sua realidade dali em diante, agora que eu havia evaporado, tal qual ele ansiara. Sua existência fluirá bem mais simples sem mim, concluía o escrito. Porém, custará bem mais caro. Tomara que compense. Na véspera de sexta, enquanto organizava meus itens mais valiosos em 2 bagagens, o telefone tocou com uma chamada de Ricardo. Ignorei. Ele insistiu em mais 3 tentativas, mas permiti que o aparelho vibrasse à toa.
Não restava mais o que dialogar com ele. No sábado, Amanda surgiu à minha entrada. Exibia fadiga e aflição no rosto. Helena! Implorou ela, a voz trêmula. Ricardo me relatou o ocorrido entre vocês. Reconheço que as palavras dele foram inadequadas, mas, por obséquio, não desfaça nossa família assim. O que exatamente eu estaria desfazendo? Retruquei. Eu, simulando uma expressão de surpresa inocente. Cessar o apoio a nós. Simplesmente sumir das nossas rotinas desse jeito. Os pequenos dependem de você. A família toda depende de você. Que ironia da sorte. Quando Ricardo ansiava por se desvencilhar de mim, eu representava um peso desnecessário. No entanto, assim que notaram o quanto eu contribuía para o bem-estar deles, de repente me consideravam indispensável. Amanda falou com serenidade. O esposo dela foi bem explícito ao me comunicar. Minha companhia, na existência dele, virou um ônus que ele recusa carregar mais. Estou só honrando as vontades dele. Mas, Helena, você conhece o temperamento de Ricardo sob pressão. Ele não pretendia afirmar aquilo. Ah, não pretendia mesmo, já que sou bastante persuasivo ao ansiar pelo meu sumiço como um presente de aniversário. Amanda inclinou o rosto para baixo. Ela compreendia que faltavam palavras para justificar o injustificável. Por favor, ela rogou, me permita uma oportunidade de remediar essa situação. Vou debater com Ricardo. Vou convencê-lo do erro que cometeu. Já passou da hora para tal, retruquei, ao mesmo tempo em que fechava a porta com delicadeza. Transmita um abraço nos meus netinhos da minha parte. O domingo representou meu adeus final àquela urbe. Dediquei a manhã percorrendo os cantos que marcaram minha trajetória. O centro médico onde atuei durante 35 anos, o jardim onde levava Ricardo ainda moleque, o templo onde uni-me em matrimônio ao pai dele. Tratou-se de uma separação muda, de uma existência dedicada integralmente aos demais. Na segunda-feira, iniciaria uma fase que, enfim, seria dedicada a mim própria. Na noite de domingo, o sono me evadiu. Não por ansiedade ou remorso, mas por um sentimento peculiar que eu não experimentava havia décadas. A expectativa de uma jornada empolgante. Aos 67 anos, eu me preparava para abraçar a existência que sempre idealizei, mas jamais tive coragem de experimentar. Às 5 da manhã de segunda-feira, Luía tocou à minha porta conforme acertamos. Ela carregava café recém-passado e um sorriso solidário que me infundiu vitalidade. Preparada para sua escapada grandiosa? Indagou, dando uma piscadela. Absolutamente preparada, repliquei, arrastando minhas 2 bagagens até a entrada. Você guarda as chaves extras do meu lar? Aqui as tens, ela afirmou, exibindo o molho que eu lhe entregara na véspera. E elaborei a missiva para Ricardo, além de toda a papelada oficial que deixará sobre a escrivaninha dele. Havíamos arquitetado cada detalhe com esmero. Luía aguardaria até a quarta-feira para visitar o imóvel de Ricardo e repassar os papéis, simulando que topara com meu espaço vazio e se alarmara com minha ausência. Caberia a ela anunciar a Ricardo que eu partira para não retornar. Não esqueça, orientei enquanto solicitávamos um carro. Você precisa demonstrar grande inquietação. Conte que tentei ligar e não obtive resposta por 2 dias, que bati à porta e nada. E que, ao empregar as chaves de reserva, deparou-se com o local deserto e a epístola sobre a mesa. Relaxe, Helena, lecionei teatro por 30 anos. Isso será minha performance magistral, Luía confidenciou com um gesto malicioso. O veículo surgiu exatamente às 6 da manhã. Enquanto o condutor acomodava minhas malas, lancei um derradeiro vislumbre ao meu refúgio. Eu habitara ali por 15 anos. Curiosamente, nenhuma saudade me acometia. Parecia que eu me desprendia, por fim, de uma cela erguida por minhas próprias mãos. Rumo ao aeroporto? Questionou o motorista. Rumo ao aeroporto, ratifiquei, como se essas sílabas
selassem o alvorecer da minha era renovada. No percurso de 40 minutos, refleti sobre o que abandonava: o labor gratuito no hospital, as tarefas cotidianas, o zelo perpétuo pelos dilemas de Ricardo e da família. Contudo, também contemplei o que me aguardava: a autonomia para decidir sozinha, o prazer de investir meu pecúlio em mim, a leveza de existir sem o jugo incessante das exigências afetivas do meu rebento. No terminal aéreo, à espera do embarque, ignorei 3 chamadas de Ricardo. Em seguida, surgiu uma notificação de texto. Mãe, isso é um exagero absurdo. Os meninos indagam por você. Atenda. Apaguei o recado sem réplica. Era intrigante como, agora que eu não me achava ao dispor a toda hora, 7 dias na semana, ele subitamente me reclamava de volta. A travessia para Lisboa se estendeu por longo tempo, porém serena. Pela primeira vez em anos, minha localização era um mistério para todos. Ninguém poderia me contatar para requerer auxílios, recursos ou instantes. Tratava-se de uma embriaguez libertadora que eu não provava desde os dias prévios à maternidade. Ao longo das 10 horas de percurso, anotei em meu caderno pessoal cada episódio da semana transcorrida. Minúcias, sentimentos, escolhas que me conduziram àquele instante. Desejava registrar com exatidão a sensação de romper laços nocivos, ainda que esses laços fossem com o fruto do meu ventre. Desembarquei em Lisboa na manhã de terça-feira, pelo relógio local. Um agente da operadora de viagens me aguardava no saguão, com um cartaz exibindo meu nome. Tratava-se de um rapaz amável e cortês chamado Miguel, que dominava o português com fluência impecável. Com aquele charmoso sotaque lusitano, o Sr. Campos me saudou com um sorriso sincero. Bem-vinda a Portugal. Espero que esteja preparada para uma experiência inédita. Mais do que preparada, retruquei, e pela primeira vez em muitas semanas, meu sorriso saiu de coração. Miguel me guiou até um apartamento charmoso e equipado no coração de Lisboa, alugado por um mês enquanto eu ponderava se ficaria para sempre. Era modesto, porém acolhedor, com janelas que se abriam para uma praça encantadora e uma visão parcial do rio Tejo. Aqui vão todos os detalhes sobre a cidade, comentou Miguel, passando-me uma pasta. Opções de restaurantes, passeios adequados à sua faixa etária, cursos de português, círculos de amizades. Além disso, marquei um encontro com um assessor financeiro para amanhã à tarde, para te auxiliar com a burocracia, caso opte por se estabelecer aqui de vez. Naquela noite, dormi como não fazia há anos. Sem celular para me perturbar, sem demandas alheias, sem obrigações exceto zelar por mim mesma. Na quarta-feira de manhã, levantei cedo e parti para descobrir a urbe. Tomei o café em uma confeitaria clássica, deliciando-me com um pastel de nata e um expresso encorpado, enquanto via os habitantes de Lisboa em sua correria diária. Adquiri flores vivas para o meu lar provisório e, algo inédito em décadas, investi em um capricho puro. Um belo chale português que saiu por 200 euros. Comprei-o só pelo prazer, sem calcular custos, ou pensar se esse valor seria mais útil nas demandas do meu filho. Ao passear pelas calçadas de Lisboa, somei na cabeça o quanto havia desembolsado com Ricardo só nos últimos 5 anos. Das quitações de dívidas em suas crises financeiras, aos aparelhos dentários dos gêmeos, aos mimos incessantes, ao combustível para visitas às crianças, à alimentação que levava em cada ida, somava no mínimo 400 mil reais. Recursos que teriam me permitido rodar o planeta, desfrutar de uma vida digna, concretizar as aspirações que posterguei por tanto tempo. Em vez disso, entreguei tudo a um filho que via meu afeto como peso e minha companhia como estorvo. Às 2 da tarde em Lisboa, que equivalia às 10 da manhã na minha terra natal, Luísa estaria a caminho do lar de Ricardo para entregar a missiva que viraria o jogo.
Instalei-me em um banco junto ao Tejo e aguardei. Sabia que, em breve, o telefone explodiria em chamadas frenéticas. Ricardo, enfim, compreenderia o peso de me ver ir embora de verdade. Às 5 da tarde, o aparelho vibrou. Era ele. Deixei soar até calar. Logo tocou outra vez. Ricardo de novo. Atendi dessa vez. Mãe! Berrou a voz embargada. Onde diabos você se meteu? Luísa apareceu aqui com uma carta sua. Ela falou que você sumiu. Que história é essa? Oi, Ricardo, respondi serena, admirando o Tejo enquanto conversava. Você leu o que estava escrito? Sim, li sim. Você pirou? Como pode nos abandonar assim? Cadê você? Estou bem onde devo estar, distante de você, tal qual desejava. Mas eu não quis isso de verdade. Não era para você sumir mesmo. Só estava bravo. Ali vinha o truque clássico de Ricardo, atenuando o estrago que provocara, invertendo a culpa para mim por reagir à sua grosseria. Você não pensou 2 vezes quando afirmou que o maior presente de aniversário seria meu desaparecimento? Indaguei. Parecia bem sincero na hora. Foi só uma explosão, eu estava irritado. O divórcio tá complicando tudo. As crianças andam aprontando na escola. Tô no limite, não devia ter descarregado em você. Você tem razão, não devia. Mas o estrago tá feito e palavras não se apagam. Mãe, volta, por favor. A gente depende de você. Eu dependo. Que ironia! Agora ele dependia de mim. Justo depois de ler sobre as ajudas financeiras que evaporaram. Agora que via risco de perder o imóvel. Agora que percebia precisar custear o seguro-saúde sozinho e arranjar creche para os gêmeos. Você depende de mim ou do meu suporte financeiro? Perguntei sem rodeios. Um silêncio prolongado veio da linha. Eu dependo de você, resmungou por fim, mas o tom soava forçado. Ricardo, por 40 anos vivi por sua causa. Abra mão de aspirações, recursos, lazer, chances. E justamente quando busquei sentir seu carinho e apreço, você declarou que ansiava pelo meu sumiço. Essas falas feriram meu coração de forma irreparável. Desculpa, mãe. Desculpa mesmo. Desculpas não bastam, Ricardo. O mal tá consumado. E, sabe de uma coisa? Talvez tenha sido o melhor que poderia dizer, pois por fim me despertou e me impulsionou a... Entendi que andei levando uma existência completamente equivocada o tempo todo. O que você está querendo dizer com isso? Quero dizer que, pela primeira vez em dezenas de anos, estou existindo por conta própria, e isso é simplesmente fantástico. Onde você se encontra, mãe? Por favor, me conte! Ricardo suplicou, com a voz entrecortada de choro. As crianças estão sentindo falta da vovó. Elas não compreendem por que você parou de visitá-las. Era curioso como, justamente agora que eu me tornei inacessível, os netinhos de repente notavam a minha ausência. Durante todos aqueles anos, quando eu adiava meus compromissos para zelar por eles, quando eu adquiria mimos dispendiosos, quando eu os levava ao zoológico enquanto Ricardo e Amanda saíam para uma refeição romântica, isso era só o que se aguardava de mim. Mas agora que eu parti, o vazio que deixei era palpável. Os pequenos vão se sair bem, retruquei, contemplando o Tejo à distância. Eles são fortes. O que vão assimilar é que as atitudes geram repercussões e que expressões ferinas podem demolir laços familiares de forma irrevogável. Mas, mãe, por favor, você não pode sumir desse jeito. E se ocorrer algo com você? E se você adoecer, como ficaremos sabendo? Agora ele se importava com a minha saúde. Que conveniente, Ricardo! No ano passado, passei por 2 surtos de hipertensão que me internaram. Você imagina quantas visitas recebi de você? 0. Você sempre priorizava outras coisas mais urgentes. Isso não é fato, ele rebateu debilmente. É sim. Na primeira internação, eu te contatei direto da urgência. Você alegou que não dava para aparecer por causa de uma consulta crucial na clínica. Na segunda ocasião,
Você nem pegou o telefone. O mutismo do outro lado da chamada indicava que ele recordava cada detalhe vividamente. Eu imaginei que não fosse grave. Ele resmungou. Evidente, pois o meu bem-estar nunca figurou no topo das suas preocupações, mas os meus depósitos sim. Não se trata de grana, Ricardo berrou. É a sua pessoa que faz falta, mãe. Você lamenta minha falta ou a disponibilidade de alguém o dia inteiro, 7 dias na semana, para lidar com as suas encrencas? Desconectei a ligação sem aguardar réplica. Ele ligou de imediato outra vez, mas eu simplesmente a desliguei por completo. Precisava de tranquilidade para saborear a minha estreia na autonomia. Naquela noite, saí para uma ceia solitária em um bistrô chique à margem do rio. Escolhi o item mais oneroso da carta, bacalhau a baixa temperatura com champanhe por 120 euros, e engoli uma garrafa toda de vinho verde. Há tempos eu não me permitia tal extravagância, sempre receosa de que o dinheiro fosse necessário para as crises de Ricardo. No dia seguinte, uma quinta-feira, ativei o celular e deparei com 23 ligações ignoradas e 14 toques de mensagem, todos de Ricardo e Amanda. Os textos progrediram de apelos a intimidações. Por favor, mãe, responda! Estamos angustiados, iniciava esta inicial. A quinta alertava. Se não voltar a nos contatar, acionamos a polícia. A 10ª revelava. Já notificamos as autoridades. Elas afirmaram que nada podem fazer, já que você deixou uma nota clara sobre a sua saída. A 15ª confessava. O banco nos procurou. Você fechou a conta em comum. Como arcamos com as contas imprevistas? Foi revigorante observar como a aflição pela minha segurança se converteu em desespero pelas ramificações econômicas da minha partida. Optei por replicar a apenas uma delas. Estou ótima. Estou bem onde devo estar. Não me busquem. A réplica veio em menos de 5 minutos. Você não capta o estrago que está causando. Vai nos devastar financeiramente. O jurista da hipoteca nos avisou. Ele diz que você pode reivindicar a nossa moradia. Aí estava ela, a essência verdadeira. Ele não temia que eu estivesse em apuros ou ameaçada. Ele receava as consequências monetárias de me dispensar. Rebati. Agora você percebe o valor da minha companhia na sua rotina. Lástima que só agora tenha despertado para isso. Naquela tarde, realizei o encontro com o assessor fiscal lusitano. Tratava-se de um senhor idoso e extremamente competente, o senhor Oliveira, que me auxiliou a desvendar todas as alternativas para fixar residência definitiva em Portugal. Com os seus recursos acumulados e a pensão oriunda do Brasil, ele elucidou. A senhora pode desfrutar de uma existência serena aqui até o fim dos seus dias. Portugal oferece esquemas notáveis de saúde para jubilados estrangeiros, e o padrão de vida é admirável. Pela primeira vez em lustros, discorri francamente sobre os meus recursos, sem angústia em poupar para as urgências de Ricardo. Era revigorante planejar os meus gastos só com base nas minhas carências e anseios. A senhora também poderia alocar uma fatia dos seus fundos na economia local? Prosseguiu o Sr. Oliveira. Os ganhos são confiáveis e seguros. Em 5 anos, a senhora poderia expandir substancialmente o seu patrimônio se aplicar com discernimento. Expandir o meu patrimônio. Inúmeras vezes tive essa chance, mas optei por dilapidar nos desejos impulsivos do meu filho. Há algo mais que eu deva considerar? O consultor completou. Contamos com diversos clientes, em circunstâncias parecidas com a sua, idosos que se mudaram para Portugal em busca de uma nova fase após laços familiares problemáticos. A senhora não enfrenta isso isolada. Essa revelação me trouxe um alívio imenso. Eu não era a única genitora que havia sido enganada e abandonada por descendentes egoístas. Existia uma rede inteira de indivíduos que optaram pela própria realização
em lugar das exigências venenosas de seus parentes. Na sexta-feira pela manhã, participei de um passeio a pé destinado a idosos. Eram 8 senhoras e 4 senhores, todos na faixa dos 60 aos 75 anos, cada um deles ansiando por novidades e descobertas. Enquanto trilhávamos os recantos antigos de Lisboa, iniciei um diálogo com uma senhora chamada Maria, uma brasileira de 70 anos, que havia se instalado em Portugal havia 3 anos. O que a motivou a vir para cá? Indagou ela ao nos inclinarmos para cima em uma das icônicas ladeiras da cidade. Um filho que expressou como maior sonho de aniversário o meu sumiço total. Retrucou sem rodeios. Eu já não dispunha de forças para amenizar os fatos. Maria me fitou com o olhar espantado. De verdade? Absolutamente. Após custear a moradia dele, auxiliar na educação de seus herdeiros e abrir mão da minha previdência por causa das carências dele, ele declarou que a minha existência em sua rotina representava um peso intolerável. Meu Deus, sussurrou Maria. E como você reagiu? O quê? Eu me evaporei da existência dele e eis-me aqui. Maria exibiu um sorriso de respeito. Você demonstra uma bravura enorme. Demorei 7 anos para decidir me distanciar da minha parentela destrutiva. Meus herdeiros me viam como um bancomat ambulante. Durante o restante da tarde, Maria e eu trocamos relatos pessoais. Ela havia migrado para Portugal ao compreender que seus filhos crescidos só a procuravam para obter recursos destinados a viagens, veículos recentes ou extravagâncias. Ao estabelecer barreiras, eles a rotularam de mãe centrada em si mesma e alertaram que a impediriam de conviver com os netinhos. Os meses iniciais foram árduos, admitiu Maria ao nos sentarmos em uma praça. O remorso me devorava. Cogitei que talvez eu fosse de fato egocêntrica, que uma progenitora exemplar deve se imolar pelos rebentos a qualquer custo. E o que alterou essa visão? Indaguei. Eu notei que meus descendentes jamais questionaram se eu me sentia contente, se contava com recursos para minhas demandas ou se minhas renúncias perpétuas me dilaceravam. Eles priorizavam apenas o que eu podia oferecer. Isso não configura afeto, Helena. Isso é mero aproveitamento. Suas declarações ecoaram com força no meu íntimo. Por anos a fio, eu havia equivocado chantagem afetiva com devoção familiar, imposições incessantes com carência autêntica. À noite, em meu lar, resolvi ativar o celular pela primeira vez em dias. Registrava 35 ligações não atendidas e 27 notificações de SMS. A maior parte provinha de Ricardo e Amanda, mas incluía também contatos estranhos. Examinei os textos em sequência temporal, acompanhando a progressão do desespero do meu filho. Os iniciais ainda carregavam emoção. Volte, por favor, mamãe, volte. Dependemos de você. Os pequenos choram pela senhora. Contudo, aos poucos, ganharam tons mais urgentes e materiais. O banco convocou uma assembleia para esta sexta. Afirmam que, como coassinante, a senhora pode pleitear a propriedade. Não podem nos despojar do lar devido a um equívoco. No 5º dia, os textos viraram hostis. Isso é absurdo, mãe. Está destruindo nossas existências por um chilique infantil. Comporte-se como madura e retorne. E, por fim, suplicantes. Contatei todos os centros médicos, as autoridades, seus conhecidos. Ninguém tem ideia do seu paradeiro. Se lhe ocorrer algo, a responsabilidade recairá sobre mim. Diga-me, ao menos, que está segura. Era intrigante ver que, em instante algum, Ricardo pediu perdão de forma sincera pelo seu anseio pelo meu desaparecimento. Jamais admitiu a maldade de suas expressões ou demonstrou arrependimento autêntico. Toda a narrativa orbitava os impactos ruins que a minha falta gerava para ele. Escolhi replicar a um último texto. Encontro-me totalmente sã e mais contente do que em anos recentes. O que você vivencia atualmente reflete as repercussões diretas das suas atitudes. Torço
para que isso o auxilie a compreender o merecimento daqueles que aprecia antes que perca outros em sua trajetória. A réplica surgiu na hora. Por favor, mãe, podemos remediar isso. Juro que não repetirei ofensas. Basta regressar. Redigi a mensagem conclusiva. Compromissos ocos não restauram almas feridas. Ricardo, as declarações que você proferiu expuseram sua visão real a meu respeito. Não há como apagar essa realidade com juras angustiadas. Após despachá-la, obstruí o contato dele e todos os vinculados a Amanda. Bloqueei igualmente os números ignotos. Eles haviam me telefonado. Chegara o momento de encerrar de uma vez por todas esse episódio. Na segunda-feira pela manhã, voltei a me reunir com o Sr. Oliveira para rubricar os documentos que me autorizariam a viver de forma definitiva em Portugal. Além disso, organizei a transferência permanente da minha aposentadoria do Brasil e iniciei os trâmites para vender meu apartamento na cidade onde nasci. A senhora realmente deseja tornar isso irreversível? Indagou o Sr. Oliveira. Trata-se de uma escolha bastante significativa. Nunca me senti tão convicta de algo na vida, retruquei, enquanto assinava cada papel com pulso decidido. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava optando por caminhos guiados pela minha própria satisfação e não pelas expectativas alheias. À tarde, veio uma chamada de Luísa, minha vizinha querida e confidente. O tom dela transbordava empolgação. Helena, precisa escutar isso, contou ela. Ricardo apareceu aqui em casa ontem aos prantos, suplicando que eu convencesse você a retornar, alegando que tudo não passava de um equívoco horrendo. E qual foi a sua resposta para ele? Quis saber. Eu lhe falei a realidade nua e crua. O que ele proferiu contra você foi inadmissível, e se eu estivesse no seu lugar, sumiria para sempre também. Você precisava ter visto a expressão dele ao constatar que nem os vizinhos ignoravam a mesquinhez com que a tratou. Ele tocou no assunto das dificuldades monetárias? Indaguei, intrigada. Ora, com certeza. Ele confessou que, sem o seu suporte, mal conseguem quitar a prestação da casa, o banco os aperta, o tratamento da paciente agrava-se e as crianças carecem de itens escolares que fogem ao orçamento. No fundo, só agora ele valorizou o quanto eu contribuía para eles ao me ver partir. Era precisamente o que eu previa. Ele não me extraía por quem eu era. Sentia falta do meu papel de mantenedora das finanças e resolvedora de crises. Luísa, expliquei a ela, sempre que alguém indagar por mim, sobretudo Ricardo, peço que informe a eles que eu parti deste mundo para o convívio deles, pois, de certo modo, é a pura verdade. A Helena, que se doava incansavelmente por um filho sem gratidão, de fato pereceu no dia do aniversário dele. Compreendo na íntegra, rebateu Luísa. E olha só, creio que foi a despedida mais acertada que você poderia ter arquitetado. 3 semanas depois de pisar em Portugal, a minha rotina nova se delineara de formas impensáveis. Inscrevi-me em cursos de português. 3 sessões semanais. Iniciei uma turma de aquarela nas terças e quintas e me filiei a um grupo de leitura para expatriados, que se encontra aos domingos. Pela primeira vez em décadas, o meu calendário repleto era de opções minhas, de coisas que me proporcionavam deleite e evolução interior. Contudo, o aspecto mais assombroso girava em torno das finanças. Livre das exigências econômicas perpétuas de Ricardo, as minhas reservas não apenas se estabilizavam, como expandiam. Os aportes que realizei junto ao Sr. Oliveira já rendiam frutos favoráveis, e pela primeira vez eu projetava o meu porvir pecuniário só com base nas minhas demandas pessoais. Na manhã de quinta-feira, enquanto saboreava o café na minha confeitaria predileta no Chiado, atendi a uma chamada de um número estrangeiro desconhecido. Vacilei, mas a indagação prevaleceu. Senhora Helena Campos? Indagou uma voz de mulher com traço brasileiro. Sim, sou eu. Quem fala?
Chamo-me Carla Mendes. Atuo como assistente social no setor de apoio familiar da sua cidade natal. Ligo porque chegou uma queixa concernente ao seu estado. O meu sangue esfriou. Uma queixa? Do quê? Seu filho, Ricardo Campos, registrou uma acusação afirmando que a senhora talvez padeça de demência ou perda cognitiva e que adotou medidas financeiras e existenciais que a expõem a perigos. Segundo ele, a senhora sumiu abruptamente e vive em penúria no estrangeiro. Eu mal podia crer no que ouvia. Ricardo chegara ao ponto de acionar os serviços sociais, forjando uma suposta afecção mental para anular as minhas escolhas e compelir o meu regresso. Senhorita Mendes, repliquei com voz resoluta, não padeço de demência nem de declínio cognitivo. Resido em Portugal por vontade própria, num imóvel aconchegante, com atendimento médico de qualidade e em pleno equilíbrio psíquico. As imputações do meu filho são inteiramente infundadas. Reconheço a sua perspectiva, senhora Campos, mas urge confirmar o seu bem-estar. Poderíamos agendar uma perícia médica e psicológica via consulado brasileiro em Portugal? Sem pestanejar, afirmei. Estou pronta para qualquer exame que comprove a minha saúde mental impecável e que as minhas resoluções foram tomadas em absoluta clareza. Após ajustar os pormenores da verificação, encerrei a conversa, acometida por uma fusão de fúria e incredulidade. Ricardo ultrapassara um limite irrevogável. Não bastava ansiar pelo meu desaparecimento. Agora ele tramava, procurando arruinar minha sanidade aparente para reassumir o domínio sobre minhas finanças e minha existência. No ato, contatei meu advogado, o Dr. Marcos, de volta à minha terra natal. Helena, ele me saudou com apreensão. Fico aliviado em escutar você. Passei por uma semana repleta de reviravoltas com o seu filho. Dá para imaginar. Acabei de conversar com os assistentes sociais. Ricardo me acusa de sofrer de demência. Não para por aí, o Dr. Marcos suspirou. Ele ainda arrumou outro jurista para questionar todos os ajustes jurídicos que você realizou antes de partir. Ele afirma que você não estava plenamente lúcida ao assiná-los. Será que ele consegue isso? Ele pode insistir, mas carece de fundamentos jurídicos consistentes. Guardo áudios de todas as nossas discussões, nos quais você exibe clareza mental absoluta. Ademais, o modo como você arquitetou sua saída com esmero e agora reside de forma autônoma em Portugal refuta qualquer indício de deterioração cognitiva. O que mais ele anda tramando? Tentou invadir suas contas correntes, sob o pretexto de zelar pela sua segurança. Ele também buscou interromper o trâmite de recuperação da propriedade, mas, visto que tudo está respaldado por lei, e ele próprio admitiu estar atolado em dilemas econômicos graves devido ao litígio do paciente, suas objeções não se sustentam. Era impressionante o limite ao qual Ricardo se dispunha a chegar para resgatar as vantagens pecuniárias que lhe escaparam. Dr. Marcos, exijo que inicie uma ação por calúnia contra meu filho. As imputações infundadas dele quanto à minha condição psíquica podem manchar minha imagem e minhas prerrogativas jurídicas. Será um dever prazeroso, respondeu o Dr. Marcos com contentamento. Após testemunhar o tratamento que ele lhe dispensou, creio que chegou a hora de ele arcar com as repercussões penais de sua conduta. 2 dias após, dirigi-me ao consulado brasileiro em Lisboa para os exames médicos e psiquiátricos. A doutora brasileira que me avaliou era uma profissional idosa e sagaz, que logo captou o quadro. Senhora Campos. Ela declarou ao fim de uma análise exaustiva de 3 horas. A senhora não apenas goza de saúde mental impecável, como as escolhas que efetuou revelam uma perspicácia e bravura notáveis. Seu filho patina visivelmente no sistema judiciário para reconquistar ganhos econômicos. Isso vai constar em documento oficial? Sem dúvida. Enviaria um laudo minucioso aos serviços sociais, esclarecendo que as acusações dele são infundadas e que a senhora leva uma rotina autônoma e vigorosa em Portugal. No mesmo dia,
À tarde, atendi uma chamada da assistente social. Senhora Campos, chegou o parecer médico do consulado. Fica evidente que as denúncias do seu filho carecem de fundamento. Encerraremos o inquérito e comunicaremos a Ricardo que suas alegações foram improcedentes. Agradeço, repliquei. Isso entrará em algum arquivo permanente? Sim. Ficará registrado que ele protocolou uma denúncia mentirosa sobre o cuidado com um parente, o que pode gerar ramificações jurídicas em caso de repetição. Excelente! Ricardo não só fracassou em anular minhas resoluções, como agora ostentava um histórico oficial de acusações levianas. Naquela noite, resolvi executar algo que vinha protelando: redigir uma missiva aberta narrando toda a minha vivência, não direcionada a Ricardo, mas a outras mães imersas em cenários análogos, de coação e maus-tratos afetivos por parte de filhos crescidos. Dediquei-me à escrita por 4 horas, registrando cada renúncia que enfrentei, cada artifício que suportei e cada medida que adotei para reconquistar minha honra e minha autonomia. Resultou em uma epístola de 20 páginas, batizada de Quando o afeto materno vira autossabotagem, minha jornada de emancipação. Aos 67 anos, optei por submeter o texto a um blog virtual que eu havia encontrado, focado em relatos de senhoras maduras, que reuniram audácia para transformar radicalmente suas rotinas. Uma semana mais tarde, veio uma réplica fervorosa da editora. Helena, ela redigiu, o seu relato é impactante e motivador. Centenas de leitoras deixaram mensagens se revendo integralmente na sua saga. Aceitaria gravar uma entrevista em vídeo para o nosso canal no YouTube? Concordei de pronto. Chegara o momento de transformar minha trajetória em suporte para mulheres cativas em relações familiares nocivas. O vídeo saiu ao ar 2 semanas depois e logo explodiu em visualizações. Milhares de mulheres relataram episódios parecidos de filhos adultos que as oprimiam psicologicamente e as sugavam economicamente. As respostas formavam um inventário de sofrimento e empatia. Meu filho, de 38 anos, habita minha residência, não contribui com moradia e berra comigo quando sugiro que busque trabalho. Escreveu uma leitora. Minha filha só me contata quando precisa de grana para suas viagens, mas ignora minhas enfermidades sem uma visita. Outra confidenciou. Eu acreditava ser a única progenitora a se sentir explorada. Pelos seus próprios filhos, admitiu uma terceira. No entanto, o que mais me chocou aconteceu apenas 1 semana após a publicação da entrevista. Chegou um e-mail de um remetente que identifiquei na hora. Vinha de Amanda, minha ex-nora. Helena, escreveu ela, assisti à sua entrevista no YouTube. Quero que saiba que concordo totalmente com o que disse. As palavras de Ricardo para você foram inaceitáveis, e o modo como ele a tratou durante anos é intolerável. Eu vi de perto como ele a manipulava e explorava, mas nunca tive forças para enfrentá-lo, já que dependíamos tanto do seu apoio financeiro. Ela prosseguiu. Desejo que entenda que as crianças sentem uma saudade enorme de você e não compreendem por que você parou de visitá-las. Ricardo lhes contou que você está enferma e incapaz de vir, mas acho que elas precisam conhecer a realidade quando crescerem um pouco mais. O e-mail se encerrava assim. Sei que talvez seja tarde para pedir perdão, mas queria que soubesse que, nesta família, ao menos uma pessoa percebe o quanto a machucamos e o tanto que você se doou por nós. Torço para que esteja contente na sua nova fase. Li a mensagem 3 vezes antes de pensar na resposta. Por fim, redigi. Amanda, valorizo sua franqueza, mas arrependimentos depois dos fatos não apagam o estrago causado. Tomara que isso a inspire a ser uma mãe mais atenciosa e a eduque os filhos a respeitarem quem os ama, mesmo que demore. Pela primeira vez, um membro da família admitia abertamente o maltrato que eu havia suportado. Isso não alterou minha escolha de me manter distante,
mas trouxe uma sensação de reconhecimento que eu ansiava há tanto tempo. Minha existência em Portugal desabrochava de formas que eu jamais previra. Contava com amigos autênticos que me apreciavam pelo que sou, não pelo que ofereço. Recuperei paixões e atividades que haviam sido esquecidas. Gozava de tranquilidade mental e segurança econômica. Acima de tudo, resgatei minha autoestima. 6 meses depois de me instalar em Portugal, minha rotina havia se transformado em algo impensável. Numa manhã outonal ideal, atendi uma chamada que viraria tudo de cabeça para baixo novamente. Tratava-se de Luía, minha vizinha adorável e confidente. Helena, falou ela com empolgação, você precisa saber disso. Ricardo perdeu a residência. Meu coração deu uma pausa. Apesar de tudo, eu ainda me importava com o destino dos netos. O que rolou exatamente? Indaguei. O banco retomou a hipoteca na semana anterior. Ricardo perdeu o julgamento do paciente e foi obrigado a indenizar uma quantia colossal. Ficaram inadimplentes nos pagamentos e, como você é a avalista e está fazendo valer seus direitos, o banco avançou com a penhora. Ricardo apareceu aqui ontem, aos prantos descontrolados. E os pequenos? Estão a salvo. Mudaram-se para um AP modesto no outro canto da cidade. Ricardo acabou vendendo a clínica para cobrir uma fatia da indenização. Agora ele atua como plantonista em um hospital estatal, com salário bem inferior ao anterior. Mas ao menos é algo firme. Amanda também precisou retomar o emprego. Senti uma gama confusa de emoções. Não havia prazer na desgraça deles, mas um alívio profundo de equidade. Pela primeira vez na vida, Ricardo e Amanda enfrentavam as repercussões autênticas de suas escolhas, sem rede de proteção. Tem mais algo? Prosseguiu Luía. Ricardo me questionou se eu tinha como localizá-la. Afirmou que deseja pedir desculpas de coração, que, enfim, compreende o que desperdiçou ao perdê-la. E o que você respondeu? Expliquei que certas cicatrizes são profundas demais para sarar e que certas declarações são irreversíveis. Acrescentei que você está prosperando na sua nova realidade e que, para o bem de ambos, é preferível ele não insistir em contato. Luía tinha razão. Nos últimos 6 meses, eu cultivara uma serenidade interna que não arriscaria por juras vazias de um filho, que só me via como provedora quando convém. Naquele dia à tarde, veio uma ligação surpresa do meu advogado, Dr. Marcos. Helena, trago novidades promissoras, disse ele. A propriedade de Ricardo foi leiloada pelo banco e, sendo você a garantidora, pode reaver o valor inicial investido de 1,5 milhões de reais, acrescido dos juros devidos. Qual o montante total? 1,8 milhões. O banco já librou a transação. Os recursos estarão na sua conta em Portugal na semana que vem. Era surreal. Não apenas recuperei o capital original, mas ainda lucrei um extra de 300 mil. Dinheiro que teria evaporado para sempre se eu persistisse em ser a fiadora. E ela sempre se sacrificava tanto. Há ainda outro detalhe, prosseguiu o Dr. Marcos. O seu apartamento no Brasil acabou de ser vendido. Após deduzir as comissões e custos, o montante final chegou a 850 mil reais. No conjunto, eu havia recuperado praticamente 2 milhões e 700 mil reais em bens que julgava irrecuperáveis. Juntando às minhas reservas atuais e aos aportes que realizei em Portugal, o meu patrimônio total agora superava 3,5 milhões de reais. Com 67 anos, eu me via mais abastada do que em qualquer momento da existência. Naquela noite, comemorei no meu restaurante predileto, à beira do Tejo. Solicitei champanhe francês e ergui uma taça àquela mulher valente, que ousou recomeçar quando tudo indicava o fim. Enquanto saboreava o jantar, refleti sobre toda a trajetória. Eu iniciara essa odisseia como uma mãe abatida e envergonhada, arrasada pelas ofensas duras de um filho sem gratidão. Contudo, agora eu era uma senhora autônoma, com segurança financeira, rodeada de amigos sinceros e desfrutando da existência que sempre almejei.
No dia seguinte, resolvi concretizar algo que ponderava há semanas. Redigir um livro integral sobre a minha vivência. Não só o relato pessoal, mas um manual útil para mulheres maduras, aprisionadas em laços familiares abusivos. Entrei em contato com uma editora portuguesa especializada em obras de desenvolvimento pessoal e autoajuda. A responsável, uma senhora por nome Beatriz, demonstrou interesse imediato. Helena, confidenciou-me ela na nossa conversa, a sua narrativa aborda um assunto que impacta milhões de mulheres, porém é pouco discutido em voz alta. O maltrato emocional vindo de filhos adultos representa uma questão generalizada que urge ser revelada. Dediquei os 3 meses seguintes à redação de Quando o Amor Fere, desprendendo-se do abuso emocional familiar após os 60. A obra registrou não só a minha experiência individual, mas também táticas concretas para detectar a manipulação, impor fronteiras equilibradas e reunir forças para colocar o próprio equilíbrio em primeiro lugar. O volume saiu das prensas 8 meses após e virou um sucesso de vendas em diversas nações lusófonas. As mensagens que recebi de leitoras eram impressionantes. Mulheres de todos os cantos me enviaram relatos, explicando como a minha narrativa as inspirara a promover transformações profundas nas suas rotinas. Li o seu livro e, enfim, compreendi que não sou uma progenitora deficiente por negar-me a sustentar a inconsequência do meu filho de 40 anos, relatou Clara, do Brasil. A sua experiência me permitiu perceber que o afeto genuíno não impõe o sacrifício de si mesma. Isabela, de Moçambique, acrescentou: após devorar a sua obra, vendi a minha residência ampla e transferi-me para um modesto apartamento que sustento sem recorrer aos meus descendentes. Pela primeira vez em muito tempo, repouso tranquila. Teresa, de Angola, confidenciou. No entanto, a mensagem que mais me comoveu surgiu 1 ano após o lançamento. Provenia de uma mãe jovem chamada Júlia. Senhora Campos, iniciava ela. Estou com 32 anos e possuo uma progenitora de 68, que dedicou a existência toda a mim e aos meus irmãos. Ao absorver o seu livro, dei-me conta de que a tratamos da mesma forma que Ricardo a tratou. O seu testemunho iluminou-me e revelou que eu replicava um ciclo prejudicial que poderia arruinar a minha ligação com a minha mãe de forma irremediável. Ontem, telefonei à minha mãe e pedi perdão por todos os anos em que a considerei como certa. Além disso, informei-lhe que pretendo auxiliá-la a concretizar os seus anseios, em lugar de aguardar que ela se disponha perpetuamente para os meus. Agradeço por me auxiliar a captar isso antes que o tempo se esgotasse. Aquela epístola me levou às lágrimas de contentamento. A minha aflição havia evitado que outras famílias enfrentassem idêntica ruína. 2 anos depois da minha chegada a Portugal, uma correspondência física surgiu na minha caixa postal. A letra no sobrescrito me soava conhecida, embora eu não a identificasse de imediato. Ao desdobrá-la, o coração me falhou. Tratava-se dos meus netos, agora com 10 anos. Querida avó Helena, rabiscavam eles com traços infantis. O papai nos revelou a realidade sobre o motivo da sua partida. Ele admitiu que a mamãe e ele proferiram palavras bem ásperas contra si. Foi por isso que optou por iniciar uma existência renovada, distante de nós. Desejamos que saiba o quanto sentimos a sua ausência e que apreendemos o porquê da sua decisão. Ademais, queremos que entenda o nosso orgulho pela sua bravura. Quando crescermos, ansiaríamos visitá-la em Portugal, caso deseje a nossa presença. A missiva ostentava as assinaturas dos gêmeos. Anexavam ilustrações que criaram de mim radiante nas encostas de Lisboa. Solucei por 1 hora após ler aquelas linhas, não de melancolia, mas pela certeza de que a escolha de salvaguardar a minha honra fora acertada, ainda que implicasse distanciar-me de entes queridos. Optei por replicar-lhes. Meus amados netinhos, respondi,
As mensagens que vocês me enviaram representam o melhor presente que ganhei em anos. Eu os amo de forma intensa e eterna, independentemente de qualquer separação. Quando crescerem e puderem decidir por si mesmos, o coração e o lar da vovó sempre os receberão de braços abertos. Por enquanto, saibam que estou levando uma existência rica e serena, rodeada de encantos e tranquilidade. Conservem esse carinho que nutrem por mim, mas tirem lições dessa vivência. As expressões carregam força para erguer ou derrubar, e as conexões humanas se sustentam no respeito recíproco, não em renúncias de um só lado. Meu amor por vocês transborda do fundo da alma. Neste dia, 3 anos após aquele aniversário devastador que transformou tudo para sempre, encontro-me na varanda da casa em Lisboa, contemplando o Tejo ao redigir o fechamento desta narrativa. Aos 70 anos, disponho de patrimônio superior a 4 milhões de reais, um livro de grande sucesso nas livrarias, amigos fiéis em diversos países e uma serenidade interna que eu julgava perdida para sempre. Ricardo solicitou, como mimo de aniversário, que eu sumisse de sua existência. Atendi a esse pedido de modo grandioso e inesquecível. O que ele subestimou foi que, ao me afastar, não apenas abriu mão de uma mãe dedicada com afeto absoluto, mas também da figura que equilibrara suas finanças por tanto tempo. Meu sumiço serviu como o tributo que ele queria. Minha existência renovada tornou-se o mimo que me dei. E compensou cada lágrima derramada, cada esforço e cada instante de sofrimento que me conduziram até aqui. Pois, em certos momentos, a salvação só chega quando se tem bravura para se extraviar por completo e ressurgir como o ser que o destino sempre reservou para nós. Se essa narrativa te tocou, clica logo no vídeo seguinte que surge na tela, pois ele traz uma trama de engano e reviravolta como nenhuma outra que você já conheceu.